Olá pessoal, boa noite, que bom estar aqui com vocês novamente para mais uma aula aí de teologia para todos, né? Nós estamos aí mais uma vez com o nosso livro aqui, né? Conhecendo as doutrinas da Bíblia. Não se esqueça que o livro vai estar aqui embaixo, tá, do vídeo. Dá uma clicadinha lá, tem um link ali para você baixar o livro aí para você. E é importante você ter o livro, né? Baixa o livro, você olhar aí no seu tablet, no seu computador, no seu celular. Por quê? Aqui é um assunto bem extenso, um assunto que tem muita coisa para falar, e então é importante você baixar o livro, você ler. É importante se você conseguir ler o livro, né? O capítulo antes, né? Que eu estou sempre anunciando qual capítulo que vai ser. Às vezes eu faço meio alternado aqui. Hoje nós vamos falar sobre os anjos, né, e sobre o Senhor Jesus. É importante você ler, né, o livro. Então baixa aí o livro para você, está aí na descrição do vídeo aí. Os slides também vão estar aí na descrição do livro, né? Hoje nós não teremos slides nessa aula, ok? Mas o slide vai estar aí à disposição, tá? Não vai ser colocado durante a aula, né? Mas vai estar aí à disposição embaixo na descrição do vídeo também, ok? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre os anjos e o Senhor Jesus, né? A natureza do Senhor Jesus, a divindade do Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus, né? Os anjos, nós vamos falar aqui dos anjos, né? A sua natureza. Nós vamos falar sobre o seu caráter, sua obra também. Vamos falar sobre Satanás, os espíritos maus, os anjos são os espíritos bons, né? Vamos lá então, vamos começar. Os anjos, a sua natureza. Quem são os anjos? Os anjos, primeiramente, eles são criaturas. Não conhecemos a época exata de sua criação, porém sabemos que antes que aparecesse o homem, eles já existiam. Havia muito tempo e que a rebelião daqueles sobre Satanás já se havia registrado, deixando duas classes, os anjos bons e os anjos maus, né? Aqueles que, então eles foram criados, mas nós não temos essa data, não sabemos a criação da data dos anjos. Isso não é mencionado na Bíblia, isso não é falado na Bíblia, né? Em lugar algum. Mas nós sabemos que quando o homem foi criado, a rebelião de Satanás lá no céu já havia acontecido, e uma terça parte dos anjos já tinham caído com Satanás e se transformado em demônios, né? Nós vamos ver aqui mais para frente. Sendo eles criaturas, não aceitam adoração, e ao homem, por sua vez, é proibido adorá-los. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, não dá tempo aqui nessa aula de nós ficarmos abrindo referências, abrindo a Bíblia, mostrando para vocês onde está escrito, tá? Mas tudo isso no livro tem as referências, tem os lugares onde está escrito, né? Aqui já tem 3 referências aqui para analisarmos aqui em Apocalipse, Colossenses, sobre isso que eu acabei de falar agora. Por isso que é importante você baixar o livro, viu? Não esqueça de baixar o livro para ir acompanhando. Ali tem as referências. Depois, no seu momento de leitura da palavra, vai fazendo uma pesquisa, vai pesquisando, vai aprendendo mais, né? Vai pedindo direção para o Espírito Santo, ele vai te ensinando, ok? Veja bem, os anjos, eles são então criaturas criadas por Deus. Nós não sabemos a data, mas eles são criaturas, e eles são também espíritos. Não estão limitados a condições naturais e físicas. Tem o poder de assumir a forma de um corpo humano, a fim de tornar visível sua presença aos homens. Eles são imortais, sendo espíritos, criaturas, espíritos espirituais, eles são imortais. Anjos não morrem, tá ok? Eles não estão sujeitos à morte. E eles são também, na sua quantidade, numerosos. Muitos e muitos e muitos anjos. A Bíblia fala, né, também tem as referências aqui, de milhares, milhões estavam diante dele,
milhares, mais de 12 legiões de anjos, o Senhor Jesus cita, uma grande multidão do exército celestial, aos milhares de anjos em alegre reunião. Por isso, o seu Criador e Mestre é descrito como Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos dos anjos. Eles são milhares de milhares de milhares, milhões de milhares. Nós não temos noção da quantidade de anjos que existem, né? Por isso que quando nós falamos que Satanás, na sua rebelião lá no céu, uma terça parte dos anjos caiu com ele, nós não temos noção do que é essa terça parte. São milhares de anjos que caíram, né? Milhares de milhares que caíram com Satanás, se tornaram demônios. A terra, né, ela é infestada de demônios. Por isso que o Senhor Jesus diz que o mundo jaz no maligno, porque tem muito demônio nessa terra, gente. Eles vivem em outra dimensão. Eles vivem, eles habitam, né, nas regiões celestes que fala, né? É outra dimensão. É ao nosso derredor que a Bíblia fala, ok? Vamos lá. Os anjos são assexuados. Os anjos sempre são descritos como varões, mas na realidade eles não têm sexo, não propagam a sua espécie. Eles são assexuados. Eles foram criados por Deus e eles não se multiplicam por si só, ok? E existe uma hierarquia em relação aos anjos. Existe uma hierarquia em relação aos anjos. Existe uma classificação, né? Essa classificação está implícita em 1 Pedro 3:22 e também lá em Efésios, né? Capítulo 1, versículo 20 e 21, nos mostra claramente que tanto os anjos bons, os anjos que ficaram com Deus, existe uma hierarquia. E quando aquela terça parte caiu com Satanás, se transformaram em demônios, eles também continuam com as mesmas hierarquias, né? Nós vamos ver aqui algumas classificações aqui dos anjos bons. Olha aqui, olha. Existe aí o arcanjo, os anjos eleitos, os anjos das nações, os querubins, os serafins. Mas antes de nós falarmos sobre eles, eu queria fazer aqui uma distinção com você de um anjo que aparece no Velho Testamento. Eu já dei uma palhinha sobre isso lá nas outras aulas, mas quando a Bíblia fala lá no Velho Testamento, o anjo do Senhor, quando você ouve esse termo lá no Velho Testamento, não é um anjo que apareceu, é o anjo do Senhor. Você percebe que o anjo do Senhor, ele é descrito de tal forma que se distingue de qualquer outro anjo. Duas coisas importantes são ditas acerca desse anjo. A primeira coisa, que o nome de Jeová, né? Que o nome de Jeová, isto é, seu caráter revelado está nele. Segundo, que ele é o rosto de Jeová, ou melhor, pode-se ver nele o rosto de Jeová. Por isso, tem o poder de salvar, tem aqui a referência que mostra, e de recusar perdão, tem também a referência. Jacó identificou o anjo com o próprio Deus. Então veja bem, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, ele leva o nome do Senhor. Ele tem poder para perdoar ou para reter o perdão. Jacó, o identificou como o próprio Deus. A Bíblia fala lá na frente sobre Moisés quando recebeu os 10 mandamentos. A Bíblia fala que o anjo do Senhor deu os mandamentos. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, na realidade, o que acontece aqui é uma aparição de Jesus Cristo lá no Velho Testamento. É quando Jesus aparecia,
Quando Jesus entrava em cena lá no Velho Testamento, ele ainda não tinha sido revelado como Cristo, como ungido, como Filho de Deus. Então ele vinha na forma de um anjo, o anjo do Senhor, mas ele já era Deus. Ele levava o nome de Deus, tinha poder para perdoar, reter o perdão. Então sempre quando você lê lá na Bíblia, o anjo do Senhor, né? Você percebe que lá com Gideão, né? Não está aqui no livro isso, mas com Gideão, o anjo do Senhor, ele recebeu holocausto, ele recebeu oferta. Então ali não era simplesmente um anjo, porque anjo não recebe adoração, nos é proibido adorar anjos, ok? Vamos lá. Então depois a hierarquia vem assim, ó, arcanjo, né? Miguel é mencionado como arcanjo, anjo principal. Vem depois os anjos eleitos de Deus, né? São aqueles que permaneceram fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. Os anjos das nações, Daniel fala sobre esses anjos, né? O anjo da Pérsia, o príncipe dos gregos, né? Depois vem os querubins, que parecem ser uma classe elevada de anjos, relacionados com os propósitos retributivos de Deus, né? E redentores de Deus para com o homem. Depois vem os serafins, né? Pouco sabemos acerca deles. Certo escritor crê que eles constituem a ordem mais elevada de anjos, e que a característica que os distingue é um ardente amor a Deus. A palavra serafins significa literalmente ardentes, ok? Então veja bem, olha, existe o anjo do Senhor, existe o arcanjo, né? Anjos eleitos, anjos das nações, querubins e serafins. Há uma hierarquia de anjos, eles são um exército bem organizado, né? E eles têm um caráter. Qual é o caráter desses anjos? Vamos ver lá? Primeira coisa, eles são extremamente obedientes, são muito sábios. A sabedoria de um anjo excede a tudo que nós imaginamos. Eles são reverentes, eles têm reverência, eles têm temor a Deus, eles são mansos, eles são poderosos, eles são santos, né? Então você vê o caráter dos anjos. Olha só que coisa linda: obedientes, reverentes, sábios, mansos, poderosos, né? São muito poderosos, eles têm muito poder, e eles são santos, separados para Deus. Esses anjos que ficaram hoje com Deus, eles são totalmente santos. Mas nós temos que entender uma coisa, que até mesmo os anjos tiveram livre-arbítrio. Eles tiveram também o poder de escolha, ok? Nós vamos ver mais lá na frente que os anjos maus fizeram uma escolha, né? Isso lhes acarretou a maldição, né? E eles são totalmente separados a Deus. Então quando a Bíblia fala lá em Apocalipse que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra, nós imaginamos assim, mas por que Deus vai ter que fazer outro céu? Porque esse céu que existe hoje, houve um ser lá em cima que contaminou também o céu com a sua rebelião, orgulho, arrogância, soberba, desobediência, revolução. Ele contaminou esse céu também. Então é necessário que se faça. E depois ele veio e contaminou a terra também com tudo isso. Então é necessário que se faça um novo céu e uma nova terra, onde não existirá mais isso. Vamos lá, a obra dos anjos. Eles são agentes de Deus, eles são mensageiros de Deus, eles são servos de Deus, né? E lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui, gente, sobre o caráter, sobre a obra dos anjos, tudo isso, né, tem as referências aqui. Vai lá e baixa o livro, não deixe de baixar o livro, ok? Porque eles são mensageiros de Deus. E anjo significa literalmente mensageiro. Por meio dos anjos, Deus envia o que? Anunciações, Deus envia advertências, Deus envia instrução, Deus envia encorajamento e Deus envia revelação. Tudo isso tem as referências aqui no livro, tá? Olha quantas coisas Deus faz.
Anjo significa mensageiro de Deus, ok? Então isso aqui é a parte sobre os anjos bons, né? A sua classe, eles são criaturas, espíritos imortais, numerosos, assexuados. Eles têm uma hierarquia, onde tem arcanjo, anjos eleitos, anjos das nações, querubins e serafins, e tem um caráter de obediência, reverentes, sábios, mansos, poderosos, santos. Eles são agentes de Deus, são mensageiros de Deus e são servos de Deus, são conservos nossos, a Bíblia fala. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho aqui agora sobre Satanás, a origem de Satanás. Eu não vou ficar me apegando muito aqui à origem de Satanás, porque nós já sabemos muito sobre a questão da origem de Satanás, Mas vamos lá, a concepção popular de um diabo com chifres, pés de cabra e aparência horrível, teve a sua origem na mitologia pagã e não na Bíblia. De acordo com as Escrituras, Satanás era originariamente Lúcifer, literalmente o que leva a luz. Satanás era antigamente no céu um anjo chamado Lúcifer, que literalmente significa o que leva luz. Olha que coisa tremenda, o que leva luz, O mais glorioso dos anjos, mas ele, por orgulho, desejou ser como o Altíssimo e precipitou-se na condenação em que caiu o diabo. Que é isso, hein? Veja bem, o que ele fala? Preste atenção. Vocês lembram o que eu falei sobre o nome de Deus, Jeová? Essa palavra vem do verbo ser, Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Então Satanás se encheu de orgulho e disse: subirei ao mais alto das montanhas, dos montes, e ao mais alto das nuvens, e colocarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele usa o mesmo termo, ele queria o nome de Deus para ele. Ele não se conformava com o anjo do Senhor receber adoração, ter poder para perdoar, reter o perdão, ter o poder de Deus. Então ele queria ser, na realidade, ele sempre quis ser. Quando ele fala que ele queria ser como a Deus, ele queria ser como o anjo do Senhor que aparece lá no Velho Testamento. Era isso que ele queria. E existem escritores que falam que a rebelião de Satanás foi quando Deus anunciou que o anjo do Senhor desceria aqui na terra e receberia todo o poder. Deus anunciou nos céus o plano de redenção, o plano de criação, de redenção, e que o anjo do Senhor seria, o Cristo, seria adorado por todos, reverenciado por todos, todo o poder seria dado nos céus e na terra. Então esse foi um dos motivos, existem estudos aí de manuscritos, de livros mais antigos, livros judaicos, que mostram um pouco mais da história de Satanás, onde alguns escritores alegam que esse pode ter sido o motivo da rebelião de Satanás no céu, ok? Vamos lá. O seu caráter. As qualificações do caráter de Satanás são indicadas pelos seguintes títulos e nomes pelos quais é conhecido. Primeira coisa, Satanás. Vocês lembram que os nomes de Deus mostram ali o caráter de Deus, E Satanás não é diferente. Os nomes dados a ele na Bíblia, os nomes pelo qual ele é chamado na Bíblia, mostra também o caráter de Satanás. Primeiro nome, Satanás, significa literalmente adversário, e representa seus intentos maléficos e persistentes de obstruir os propósitos de Deus. Ele procurou destruir a linhagem escolhida da qual viria o Messias.
desde o início, quando foi prometido lá no Éden: colocarei inimizade entre ti e a mulher, você lhe ferirá o calcanhar e este te pisará a cabeça. Da descendência da mulher virá um que te pisará a cabeça, Deus falou. Então, da descendência da mulher. Então, desde os primeiros homens, Satanás vem tentando acabar com a linhagem, principalmente a linhagem que vem lá direta da família de Adão, né? Depois de Sete, depois de Noé, depois, né, de Abraão, né? Satanás sempre vem tentando exterminar. Depois, com Moisés, quando criou a nação de Israel, ele sempre vem tentando destruir a nação de Israel, né? Ele sempre vem tentando destruir, porque ele sabe que dali viria, né, o Messias, dali viria o Salvador. Mas ele sempre falhou, nunca conseguiu. Daí vem o nome então, Satanás. Ele tenta obstruir os planos de redenção de Deus para o homem. Ok? Vamos lá, né? Olha só. Outro nome que a Bíblia chama ele, diabo, significa literalmente caluniador, destruidor. Outro nome, serpente. Outro nome, tentador. Outro nome, príncipe deste mundo e Deus desta era, que cega os homens. Meu Deus do céu. Então, esse é o caráter, né, de Satanás. Os nomes dele já falam tudo. Então vamos lá. As atividades dele, a natureza de suas atividades. Olha só o que ele faz. A Bíblia é bem clara, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não faz outra coisa. Matar, roubar e destruir é a tarefa, é a atividade dele. Ele existe em prol disso. Ele perturba a obra de Deus, ele opõe-se ao Evangelho, ele domina, ele cega, ele engana os ímpios e cria ciladas para eles. Ele aflige, ele tenta, né, os santos de Deus. Satanás é descrito como presunçoso, orgulhoso, poderoso, maligno, astuto, enganador e ferozmente cruel. Todos esses nomes têm uma referência na Bíblia sobre esses nomes. Então, vocês veem a atividade, vocês veem que um anjo, que era um anjo que levava luz, se tornou, por causa da rebelião, por causa do orgulho, da soberba, da arrogância. Sereis semelhante ao Altíssimo. Meu Deus, que coisa terrível, né? E mais para frente nós vamos ver que ele contaminou o homem com essa mesma maldição da rebelião. Ele falou para Eva: se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Você será igual a Deus. Meu Deus do céu. Ele fez a mesma coisa, né? Então Satanás é um ser muito poderoso. Ele tinha dons e poder lá no céu. E, gente, se tem uma coisa que Deus não tira, é o dom quando Ele dá. É por isso que nós vemos aqui na terra que muitas pessoas, muitos homens de Deus, que têm dom de revelação, de cura, de profecia, de sinais, de maravilhas, e às vezes estão em pecado, estão desviados dos caminhos do Senhor. E quando ele abre a boca, ele traz uma revelação. Quando ele impõe as mãos, a pessoa é curada, porque aquilo é um dom dado por Deus. O dom que Deus dá, Deus não tira. Deus não tira, ok? Por isso que as pessoas questionam: mas por que Satanás tem tanto poder assim? Por que Deus permite Satanás ainda ter tanto poder, tanta autonomia, tanta autoridade, sim, aqui na terra? A autoridade é porque Deus deu autoridade, dominou o homem passou para ele. E o poder que ele tem foi dado por Deus, e Deus, independente da condição da sua criatura, ele não tira o dom. O dom continua, mas vai chegar o momento do juízo, ok?
Vamos lá, vamos continuar aqui. O motivo de suas atividades. Ele odeia a imagem de Deus em nós, odeia até mesmo a natureza humana que possuímos, com a qual o Filho de Deus se revestiu. Satanás odeia o homem, ele odeia Deus, e o homem é a imagem e semelhança de Deus, então ele odeia o homem, ele não pode atingir Deus, não pode fazer nada com Deus, então ele tenta atingir os filhos de Deus. Ele não podia fazer nada com o Jesus lá do céu, o Jesus glorificado, então ele tentou matar Jesus quando estava encarnado. Então ele não pode fazer nada com Deus no âmbito espiritual, ele tenta fazer com os filhos de Deus aqui no âmbito material e físico, ok? E veja bem, uma coisa que é interessante, quando ele disse lá para Eva, vocês serão semelhantes a Deus. Olha o engano de Satanás. É um engano porque eles já foram criados à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem já era como Deus. Não precisava comer nada, fazer nada para ser igual a Deus, porque ele já era igual a Deus. E é isso que Satanás odeia no homem. O homem tem aquilo que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, e aí Deus vem e fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus deu a mim e a você a imagem e semelhança dele, que Satanás tanto almejou e tanto quis toda a vida dele, em todo o tempo. O que ele almejava, o que ele queria era isso, e você tem isso. Por isso valorize a imagem e semelhança de Deus em você. As restrições das suas atividades, né? Ao mesmo tempo que reconhecemos que Satanás é forte, devemos ter cuidado para não enxergar seu poder, para não exagerar o seu poder. Não exagere o poder de Satanás, né? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você, e o destino dele nós já sabemos. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, né? Junto com o anticristo e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. E junto com ele existem os anjos caídos, gente. Existem os anjos caídos e os demônios, os espíritos imundos, né? Nós não sabemos a origem desses espíritos imundos, porque no hebraico, os judeus, os rabinos judaicos, eles fazem uma distinção entre anjos caídos e demônios. Os anjos que tem uma hierarquia de principados, potestades, e os espíritos imundos, né? Nós não sabemos por que eles fazem essa distinção, mas dá a entender que não é a mesma coisa, ok? Mas eu não vou entrar em pormenores aqui nisso, depois você faça aí o seu estudo, né? Desculpa, vamos lá? Então depois você faça aí os seus estudos sobre isso, ok? Né? A diferença entre anjos caídos e espíritos imundos, porque tudo indica que anjos caídos não possuem o corpo humano. Os espíritos imundos é que possuem o corpo humano, e eles têm um desejo e uma necessidade disso, né? Mas eu não vou falar sobre isso agora. Os anjos, os espíritos imundos, você percebe que eles são territoriais aqui na terra, e eles não, só como espíritos, eles não conseguem exercer ou desfrutar dos desejos da sua natureza. Você percebe que eles têm uma outra natureza, que nós não entendemos e não sabemos, mas tem uma teoria aí grande sobre isso. Eu não vou entrar em pormenores aqui agora, mas eu desafio você a estudar um pouquinho mais a diferença de anjos caídos e espíritos imundos. Há uma distinção aí, ok? Depois você vai lá e dá uma olhada. E com isso nós encerramos aqui essa parte dos anjos, né? O que nós precisamos saber sobre os anjos está aqui. E eu queria falar um pouquinho agora com vocês sobre o homem, né? A origem do homem, a natureza do homem, né? Aqui também, olha, a imagem de Deus no homem e a origem do homem, ok? Nesses dias, quando as falsas filosofias
representam de modo errado a natureza humana, é de grande importância que o conheçamos de verdade. Existem muitos enganos, existem muitos estudos totalmente errôneos, totalmente falsos, heréticos em relação ao homem, a formação do homem, a origem do homem, a natureza do homem, a imagem do homem, Existem muitas coisas erradas hoje, muitas religiões, muitas filosofias, muitas ciências ensinando coisas que estão em total desacordo com a Bíblia, ok? Então é importante você saber quem você é, a origem do homem, até mesmo para que isso edifique a sua fé. Vamos lá, a origem do homem. Criação especial versus evolução. A teoria da evolução elimina totalmente a Bíblia, mas a Bíblia refuta totalmente a teoria da evolução. Deus fez, ela fala o seguinte, que Deus fez cada criatura, a Bíblia fala que Deus fez cada criatura de acordo com a sua espécie. Preste atenção nessa palavrinha espécie. Deus fez cada criatura de acordo com a sua espécie. Cada espécie reproduz conforme a sua espécie. Deus fez as espécies, cada espécie reproduz conforme a sua espécie. Uma espécie não reproduz outra espécie, e nunca isso aconteceu, A teoria da evolução ensina que todas as formas de vida tiveram sua origem em uma só forma, e que as espécies mais elevadas surgiram de uma forma inferior. Por exemplo, o que outrora era caramujo transformou-se em peixe. O que era peixe chegou a ser réptil. O que era réptil tornou-se em pássaro. E para encurtar a história, o que era macaco evoluiu e tornou-se ser humano. Isso é um absurdo. Como dizia o Boris Casoy, Isto é uma vergonha, dizer isso perante a Bíblia. A teoria é a seguinte: em tempos muito remotos apareceram a matéria e a força, mas como e quando a ciência não sabe explicar. Dentro da matéria e da força surgiu uma célula viva, mas de onde ela surgiu também ninguém sabe. Nessa célula havia uma centelha de vida, da qual se originaram todas as coisas vivas deste mundo, vegetal até o homem. Meu Deus! Isso pode até ter acontecido lá no início com algumas coisas, no mundo microscópico, mas na nossa era, da criação de Adão para cá, isso não é verdade, isso não é real. Nós sabemos que a Terra teve outras eras antes da nossa. Nós temos aí os fósseis, de grandes répteis, que são os dinossauros. Nós temos fósseis de homens, homens aí das cavernas, homens que tinham crânios diferentes, que tinham um corpo diferente, que andavam de quatro, que andavam encurvados. Nós temos fósseis aí inegáveis de outros tipos de animais, mas nós temos que entender que isso foi numa outra era, não na nossa. A nossa era, ela tem 6.000 anos, faz 6.000 anos que o homem foi criado. Há uma linha judaica aí que diz que o mundo tem 12.000 anos, mas mesmo assim, tanto uma como a outra pode ser real, mas o que a Bíblia nos fala, nos mostra, é que da criação para cá são 6.000 anos, ou no máximo 12. Todas essas coisas aconteceram em outras eras. Todos esses seres que existem fósseis hoje viveram em outras eras, não nesse tempo. Quando o homem foi criado, a Bíblia fala
que a terra estava sem forma e vazia. Ela estava um caos, ok? Isso indica que nem sempre ela foi assim. Ela estava, mas nem sempre ela foi assim. Ela não era, ela estava. Então nós temos que entender isso, né? Não vamos negar a existência daquilo que a ciência consegue provar. Só que essa teoria da evolução, a ciência até hoje não consegue provar. Muitos e muitos cientistas já abandonaram totalmente essa teoria, ok? Vamos lá? Como eu falei das espécies, né? Não tem nenhuma espécie que gera outra espécie. Você percebe que cavalo gera cavalo. Cavalo com a égua gera cavalo. Você põe uma égua com jumento, uma égua com um jumento, vai gerar uma mula. É isso, né? Se não me engano é isso. Só que tem um porém. A mula, como ela é o cruzamento de duas só ali já de um parentesco com o cavalo, ela já não consegue se procriar. Então isso não é real, né? O macaco mais inteligente não passa de um ser irracional, mas a espécie mais degradada de homem continua sempre um ser humano. Os evolucionistas imaginam um tipo de criatura por meio da qual o macaco passou para o estágio humano. Este é o tal do elo perdido. Eles dizem que existiu uma época em que teve uma criatura de transição do macaco para o homem, mas até hoje eles não conseguem provar isso. E o que eles têm é muito, muito pouco e é facilmente refutado. Ok? Vamos lá. Então nós sabemos que Deus, nesta nossa era, criou o homem e tudo que existe na terra hoje. Se aconteceu alguma coisa de outra forma, antes, há milhares e milhares de anos atrás, não sei o que aconteceu lá atrás. Não sei como foi que aconteceu. Mas na nossa era, tudo foi criado por Deus. Ok? A natureza do homem. Vamos lá, vamos ver a natureza do homem. Compõe-se de duas substâncias, três substâncias, né? A espiritual e material, mas vamos direto aqui para as três: espírito, alma e corpo. O homem é feito de espírito, alma e corpo. O espírito e a alma representam os dois lados da substância não física do homem. Os dois lados da natureza espiritual. Embora distintos, o espírito e a alma são inseparáveis. Por isso que a Bíblia fala, as pessoas às vezes perguntam, mas pastor, e quando morre? O que acontece com a alma? O que acontece com o espírito? Porque o corpo nós sabemos que volta ao pó, o corpo se degenera, mas e a alma? E o espírito? Os dois são entrelaçados, inseparáveis, onde um está, o outro também está. Ok? Vamos lá? As palavras espírito e alma muitas vezes confundem-se na Bíblia. Muitas vezes elas se confundem, né? Tem algumas passagens que deixam a gente meio confuso. O espírito foi formado pelo Criador no interior da natureza do homem e é capaz de renovação e desenvolvimento. Esse espírito é o centro e a fonte da vida humana. A alma possui e usa essa vida, dando-lhe expressão por meio do corpo. É algo perfeito. O que Deus criou é uma harmonia perfeita, é algo totalmente perfeito. O Espírito traz a vida, a alma usa essa vida, essa energia, passa para o corpo e o corpo vive. Que coisa linda, 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 né? Veja bem,
O espírito é aquilo que faz o homem diferente de todas as demais coisas criadas. Esse espírito é dotado de vida humana e inteligência. Os seres irracionais têm alma, mas não têm espírito. Os animais, eles têm alma. Eles são criaturas de Deus. Eles têm o corpo e a alma, mas espírito é o homem que tem. A inteligência do homem, essa diferenciação que o homem tem do animal, isso vem do espírito. O espírito dá isso à alma, né? Eles vivem juntos aqui, ó. O espírito do homem, quando se torna morada do espírito de Deus, torna-se um centro de adoração, de oração, de cântico e bênção e de serviço a Deus. Olha só que coisa linda que Deus projetou. Deus fez o corpo do pó da terra. Deus fez o corpo do pó da terra. E aí ele vem e sopra nas narinas do homem, o fôlego de vida, o espírito, o ruach, né, que significa sopro no hebraico, que é o Espírito de Deus. E aí ele dá, o espírito do homem é feito do Espírito de Deus. Ele é feito de Deus, ele é parte de Deus. E coloca a alma vivente. Então, o corpo funciona através da alma, a alma funciona através do Espírito. E em seguida vem, então, junto com esses três, o Espírito Santo de Deus e completa a obra. Meu Deus, que coisa tremenda, né? A alma do homem, vamos falar um pouquinho sobre a alma do homem aqui, olha. A alma é aquele princípio inteligente e vivificante que anima o corpo humano, que usa os sentidos físicos como seus agentes da exploração das coisas materiais e usa os órgãos do corpo para expressar-se e comunicar-se com o mundo exterior. A alma do homem o distingue dos seres irracionais. Esses têm alma, mas uma alma terrena que vive somente enquanto durar o corpo. Existem tipos de carne, existem tipos de sangue, existem tipos de alma também. Não entre os homens, mas entre homem e animal. A alma do animal, o sangue do animal, a carne do animal é diferente da do homem. Totalmente diferente. Ok? Então veja bem, o animal tem alma, mas é uma alma terrena. O homem foi feito para ter acesso a outras dimensões, a outra dimensão, né? O animal não. Ok, gente? Então o animal ele tem alma e corpo. Morreu, se tornou pó, a alma é terrena. Agora o homem não. O homem tem um destino. O destino do homem é ser eterno, viver para sempre. Ele vai viver para sempre. De uma forma ou de outra ele vai viver para sempre. Ou no céu com Deus, né? Ou reinando com Deus, vivendo a eternidade com Deus, ou vivendo a eternidade no inferno, mas vai ser eterno. Ok? Vamos lá. A alma distingue o homem não somente das ordens inferiores de vida, mas também das ordens superiores. Não há referência à existência de alma nos anjos. Os anjos são espíritos. Eles não têm o corpo e não têm alma. Eles são somente espíritos, a Bíblia fala. Não há nenhuma menção de alma nos anjos. Vamos lá? Por isso que os anjos, nós acabamos de dizer aqui que os anjos, né, são, o homem se distingue dos anjos por causa da questão da alma, né, também, dos seres irracionais e dos seres, né, superiores também, por causa da alma. Anjos não têm alma. Vamos falar um pouquinho sobre a origem da alma, né? Um grupo afirma que cada alma individual não é proveniente dos pais, mas sim da criação divina imediata. Outros pensam que a alma é transmitida pelos pais. Por quê? Uns falam que Deus, somente Deus, dá a origem da alma. E outros dizem que o homem tem colaboração nisso por causa da herança da natureza pecaminosa, por causa da herança de personalidade, a herança de temperamento, né? Então, uns falam que é só Deus, outros falam que vem do homem. Mas na realidade é as duas coisas, porque
quando Deus criou a raça humana, e quando Deus criou todas as coisas, Ele então criou e deu condições a elas, através das suas leis espirituais, né, e físicas e tudo mais, todas as leis de Deus que existem na natureza. Ele deu condições dessas espécies se reproduzirem por si. Então existe a parte do ser criado, mas que usam as leis regidas por Deus. Então, na realidade, são as duas coisas. A alma é criada, né, pela ação do homem, baseada nas leis de Deus, reproduz uma alma. Ok? Então são as duas coisas na realidade, né? Vamos lá. A alma e o corpo. Por meio do corpo, a alma recebe suas impressões do mundo exterior. Essas impressões são apreendidas pelos 5 sentidos. Isso é perfeito, meus irmãos. A alma recebe, né? E pelo corpo ela atua, né? Vamos lá. A alma e o pecado. A alma e o pecado, eu não vou falar aqui agora sobre a alma e o pecado, porque a hora que nós formos falar sobre a aula, sobre, né, a doutrina do pecado, nós vamos destrinchar tudo isso aqui, ok? Então vamos lá. Tem aqui a questão da carne, né, as impurezas da carne. Mas uma coisa que eu queria dizer para você: a alma e o pecado. O que é o pecado? Pecado, existe uma palavra que significa, a palavra no sentido original significa tortuosidade, aquilo que é torto, aquilo que é errar o alvo, né? Então a alma, ela foi deturpada com o pecado, e ela tende ao pecado que deturpa o homem. Em Gálatas fala das obras da carne. As obras da carne são todas pecados, todas elas são pecados. Ali as obras da carne mostram claramente a tortuosidade do homem, quanto o homem está torto, quanto o homem está deformado na sua natureza, de como realmente ele deveria funcionar e ser. Mas ao mesmo tempo, Jesus veio para redimir a nossa alma, redimir o nosso corpo. A palavra justiça significa retidão. Então o Espírito Santo veio para dar retidão àquilo que estava torto. Os frutos do Espírito, na realidade, são a retidão da tortuosidade das obras da carne. Se você ver lá, né, os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, humildade. Todos esses frutos do Espírito Santo são a retidão que o homem tem que viver, que traz o homem para o eixo novamente, dá ao homem uma nova natureza. Ok? Vamos lá. Olha, aqui, olha, nós vamos ver aqui a alma e o sangue. Pois a vida, literalmente, a alma da carne está no sangue. A Bíblia fala isso, que a vida da carne está no sangue. Vamos ver aqui as palavras de um médico inglês, descobridor da circulação do sangue. Olha só que interessante. Olha o que esse médico fala do sangue: que o sangue é o primeiro órgão a viver e o último a morrer. É a sede principal da alma. Ele vive por si mesmo e nutre-se de si mesmo, e por nenhuma outra parte do corpo. Olha que interessante o sangue, né? A alma, ao usar o coração como bomba e o sangue como meio da vida, envia vitalidade e nutrição a todas as partes do corpo. Pelo plano gracioso de Deus, o sangue tornou-se o meio de expiação
quando aspergido sobre o altar de Deus. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar, diz o Senhor. Né? Então veja bem, por isso que você vê que lá no Velho Testamento o sacerdote, para fazer um sacrifício pelo homem, ele degolava o animal, pegava o sangue e levava e aspergia no altar de Deus o sangue, porque a vida está no sangue. A vida do homem está no sangue, a vida do animal está no sangue, e através dessa morte emana uma energia no mundo espiritual. Aí você fala assim, mas por que hoje os guias, os demônios ainda pedem esse tipo de sacrifício? Porque aquilo gera para eles no mundo espiritual, eles tomam posse de uma energia. E o sangue do homem é superior a todo sangue. Quando há um sacrifício humano, é muita energia emanada no mundo espiritual, onde os demônios se alimentam dessa energia no mundo espiritual. Ok? Vamos lá? Por isso que Satanás, sempre que você procura os meios, os meios de Satanás, para conseguir as coisas na vida, você procura os guias, você procura os principados, os potestades lá no centro, na macumbaria, na feitiçaria, sempre eles vão dizer para você, o que eles querem é a sua alma. Eles vão fazer um pacto pela sua alma, eles querem a sua alma. Veja bem, ela é a habitação terrena. Vamos lá, o corpo humano agora, vamos falar sobre o corpo humano. É a habitação terrena, o tabernáculo, é o templo de Deus, Os filósofos pagãos falavam do corpo com desprezo, pois o consideravam um obstáculo à alma. Mas as Escrituras em toda parte tratam o corpo como obra de Deus, o qual deve ser apresentado a Deus. Então o homem é constituído de corpo, alma e espírito. O espírito nós falamos um pouco no começo. Quem é o espírito? Ele é a parte de Deus em nós. Ele traz vida para a alma. A alma transmite essa vida para o corpo, que se torna um corpo vivente. E quando isso acrescenta-se a isso, essa trindade humana, acrescenta-se a pessoa do Espírito Santo, aí a coisa fica boa. Aí a coisa vai voltando ao normal, ok? Vamos lá, o homem também é a imagem de Deus, a imagem de Deus no homem, há a imagem de Deus no homem. Como? O homem tem um parentesco com Deus. A vida espiritual, a vida inspirada ao homem, resultou realmente da personalidade de Deus. O homem, na verdade, tem um corpo feito do pó da terra, mas Deus soprou em suas narinas o sopro da vida, dessa maneira dotou-o de uma natureza capaz de conhecer, amar e servir a Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Como? Primeiramente, há um parentesco de Deus com o homem. Deus colocou dele em você, a natureza de Deus está em você. Segunda coisa, caráter moral. O homem é a imagem de Deus, o seu caráter moral. O reconhecimento do bem e do mal pertence somente ao homem. Essa questão da consciência, do entender, do saber, do distinguir entre o certo e o errado, o bem e o mal, isso vem de Deus, A razão, ele é capaz de refletir sobre si próprio e arrazoar a respeito das causas das coisas. Só o homem tem esse questionamento, o porquê de tudo, o porquê das coisas, o porquê que existe isso, aquilo outro. Só o homem que tenta explicar o porquê das coisas, Só o homem tem ciência, só o homem tem a ciência, só o homem cria, Só o homem faz. O homem tem a razão. Isso é a imagem e semelhança de Deus no homem. Em quarto lugar, o homem tem a capacidade para a imortalidade.
O homem foi feito para viver eternamente, como eu já disse. O homem tem o domínio sobre a terra. O homem foi designado para ser a imagem de Deus, com respeito à soberania. Em virtude dos poderes implícitos do homem, formado à imagem de Deus, todos os seres viventes sobre a terra foram entregues nas mãos dele. Ele deveria ser o representante visível de Deus em relação às criaturas que o rodeiam. Então, há no homem, né, um instinto de governo, um instinto de domínio, e é isso que faz do homem a imagem e semelhança de Deus.